Olha, agora ele grava direto. Vou só fazer um teste. Olha, que bacana. Não preciso mais ficar gravando com coisa. Ah, apareceu um botãozinho para me gravar a sessão aqui. Eu falei, será que funciona? E funciona agora, que bacana. Então, agora ao mesmo tempo você tem agroecossistemas por exemplo, mesmo falando de agrofloresta, né, o tal dos sistemas lá, silvopastoril lá, floresta, como é que se chama? Floresta, pastagem, onde você tem uma pastagem com eucalipto, por exemplo, né? A interferência antrópica é muito mais intensa ali dentro. A paisagem é muito diferente da paisagem original. Tá? Contudo, não é só a paisagem que se coloca, existem as relações sociais, as relações econômicas que são intrínsecas a esses arranjos, vamos dizer assim, esses arranjos produtivos que a gente está se tratando. Deixa eu ver, a gente foi gravado isso. Bom, nesse tópico, né, a ideia é discutir sustentabilidade, agricultura e sustentabilidade, e tem múltiplas formas de se tratar isso. Formas desde as mais simples até as formas mais sofisticadas, vamos dizer assim, e que envolvem cálculos matemáticos sofisticados e coisas do tipo. Tá? Eu, como a ideia é introduzir, né, nesse tipo de abordagem, eu busquei, óbvio, uma forma mais palatável para a gente, mas também uma forma palatável que nos permita ver a multiplicidade de informações que possam estar sendo consideradas ali dentro. Então, eu estou buscando sempre me amparar no autor chamado Conway, né, em inglês. Esse material foi traduzido pela SPTA, aquela ONG que eu falei ali atrás, que é meio que a mãe da agroecologia no Brasil. Né? Então, uma das contribuições dela foi traduzir muitos materiais franceses, europeus de forma geral, europeus de forma geral, alemão, francês, inglês, né? Espanhol. E esse autor, o Conway, ele vai beber na ecologia, nessa perspectiva interdisciplinar, para trazer alguns elementos para que a gente pense o agroecossistema e se esse agroecossistema tende a ser mais ou menos sustentável. Tá? E então ele busca na ecologia o que ele chama de propriedades dos ecossistemas. E aqui a gente vai falar de propriedades dos agroecossistemas, ou características ou propriedades dos agroecossistemas. E ele fala de quatro: a produtividade, a estabilidade, a resiliência e a equidade social. No texto original, essa resiliência ele chama de sustentabilidade mesmo, ele dá esse termo sustentabilidade. Né? Avaliando essas quatro características ou propriedades dos agrossistemas, é possível que a gente pense em indicadores para que a gente faça um monitoramento do processo de desenvolvimento. O que é um indicador? Algo que aponta para algum lugar. Né? Não é a arminha do Bolsonaro, não. É algo que aponta para algum lugar. Para ter um indicador, eu preciso ter um mecanismo de mensuração. Esse indicador pode ser quantitativo ou qualitativo. Geralmente a gente trabalha mais com indicadores quantitativos, mas existem indicadores qualitativos também. Tá? Para ter um indicador, eu tenho que ter uma relação, fazer uma relação pelo menos entre dois pontos. Eu estou assim, agora estou assim. Então, indica que eu estou caminhando de um ponto para o outro. Indica, se eu estou caminhando positivamente, indica que o que eu projetei está sendo é, alcançado. Né? Então, para ter um indicador, eu preciso definir um critério de tempo e de espaço e um critério de mensuração do que eu quero medir. Então, se eu quero medir aumento de renda, né? Então, eu vou ter que, de tempo em tempo, medir quanto que aumentou a renda do agricultor. Se eu quero medir, por exemplo, micro-organismos do solo, né? No sistema agroflorestal, de tempo em tempo, eu tenho que estar medindo isso aí. Então, isso nos permite pensar e avaliar, e óbvio, o termo está claro aqui, monitorar se o que a gente planejou está caminhando para se executar e executar positivamente ou não. E aí dá para a gente corrigir os rumos que estão acontecendo. Então, ele é um instrumento de gestão. Né? Quando eu pensar num projeto de desenvolvimento, eu preciso ter critérios de avaliação e de monitoramento. Né? Esses indicadores que vão surgir a partir daí vão demonstrar se a gente está conseguindo, né,
modificar uma determinada situação para que a gente consiga atingir o que a gente pensou. Eu quero aumentar a renda dos agricultores. Então, né, eu estou nessa circunstância, meu ponto zero, e eu quero chegar aqui. Bom, eu não vou esperar o tempo, 3, 5 anos. De tempos em tempos eu vou mensurar, esses são os indicadores, vão ser o meu monitoramento, eu vou mensurar se eu estou conseguindo aumentar a renda dos agricultores. Eu quero dobrar a renda dos agricultores. Em 4 anos eu quero dobrar a renda dos agricultores. Para isso eu vou pensar em quê? Melhorar a produção de leite desses agricultores, implantar outras atividades. Então eu vou definir e vou esperar, né? Então eu vou estar medindo de tempos em tempos se eu vou conseguir atingir aquele objetivo. Caso eu perceba que a coisa está empacada ou está andando para trás, eu vou redefinir as coisas, as minhas estratégias. Então, é um instrumento importantíssimo, fundamental no processo de gestão dos mecanismos nossos de desenvolvimento. Esses indicadores, eles podem, né, ser, e pode ser concomitante, essas coisas, indicadores econômicos, onde a gente quer medir o resultado da história toda, pode ser indicadores de desenvolvimento humano e social, e indicadores ambientais. Bem, por que é importante mensurar indicadores econômicos, né? Porque o processo produtivo, ele só é interessante para o agricultor quando ele traz resultados econômicos para ele, né? A gente já conversou isso aí. E, né, nós, das ciências agrárias, temos um sério defeito. A gente tem o hábito de estar sempre, por exemplo, perseguindo, parece que é até um fetiche nosso, o máximo de produtividade. Então, a gente está sempre sugerindo, pedindo para o agricultor se esforce para aumentar a produtividade dele. Está errado? Não, mas dentro do limite. Qual o limite, professor? Da rentabilidade, porque o que interessa para o agricultor não é ser campeão de produtividade de milho, não é ser campeão em produtividade de leite. O que interessa para ele é dinheiro, né? Ele faz agricultura para ganhar dinheiro para sustentar sua família. Desculpe, gente. Para sustentar sua família. E não para fazer graça em exposição agropecuária. Até pode ir lá, em um momento ou outro, fazer isso aí. Mas não é esse o objetivo dele, né? Então, só para a gente chamar, já conversei sobre isso anteriormente, né? Para a gente lembrar. Então, por que você não fez ficar? Não quer ir? É aqui. Tá. No eixo X aqui, eu estou pensando nos insumos que eu coloco, por exemplo, no sistema produtivo. Adubo, pode ser nitrogênio, pode ser fósforo, pode ser potássio, né? Pode ser H2O, tá? 2O, né? Água, né? E aqui, no eixo Y, é, é a produtividade, a produção, né, que você tem. A produção. Então, né? O que acontece quando a gente começa a colocar nitrogênio para uma planta? Ou eu vou dando proteína para uma vaca, né? O que acontece é que a produção vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até atingir um ponto máximo. Se eu continuar colocando nitrogênio, por exemplo, eu posso intoxicar a planta e essa produção cair, essa produtividade cair. Aí eu vou colocando água na planta. A planta vai crescendo, 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 até que o terreno se encharca e a produção cai, né? Eu vou dando é, concentrado proteico para a vaca. Vai aumentando a produção de leite da vaca, vai aumentando, aumentando, até atingir um máximo, e a vaca se intoxica com aquele alimento e a produção cai, tá? Todo comportamento vivo nessa relação produção e o insumo tem esse comportamento dessa curva. Ela tem um momento que ela é côncava, depois ela é convexa, atinge o máximo e cai toda. Isso é chamado de curva dos rendimentos físicos decrescentes, tá? É esse o nome do trem aí. A curva dos rendimentos físicos decrescentes.
É uma regra, uma lei natural. Né? Vai sempre acontecer isso aí. Eu vou tomando cerveja, eu vou ficar brincando com cerveja, eu vou tomando cerveja, eu vou ficando inteligente, atinjo o ponto ótimo etílico e faço feio, subo isso na mesa, vomito, vai ser uma catástrofe. Tá? O que é importante ressaltar aqui é que nem sempre, na verdade, quase sempre, o máximo de produtividade significa o máximo de rentabilidade para os agricultores. Na verdade, o ponto ótimo econômico para o agricultor é quando uma reta saindo da origem tangencia essa curva. Né? Então, esse é o ponto ótimo econômico. Então, se você perguntar qual que é o ponto ótimo de produção econômico, é aqui, não é o máximo. Nessa aqui, por exemplo, é aqui, não é o máximo, né? Por que disso? Porque o insumo não tem custo zero. Se o insumo tiver custo zero, vai ser lá em cima mesmo. Mas se ele não tiver em custo zero, vai ser uma relação entre o preço do produto que você está trabalhando, por exemplo, café, e o adubo, e o preço do adubo que você está usando. Você vai ter essa relação. Então, inclusive, assim, através desse instrumento matemático, eu avalio, considerando o preço do produto e o preço do insumo, por exemplo, o adubo, eu avalio quanto que eu tenho que adubar para economicamente valer a pena para o agricultor. Ponto. Tá? Então, por exemplo, não. Nunca, a não ser que o preço do insumo seja custo zero, a gente deve pensar que o máximo de produtividade é a melhor coisa a ser perseguida pelo agricultor. Então, um monte de engenheiro agrônomo, zootecnista, veterinário, agrícola, engenheiro florestal, que eu não gosto de ouvir isso não, tá? Mas é real. Por que disso? Né? Bom, porque o lucro do agricultor, eu vou apagar esse trem aqui, não, acho que cabe aqui. Não, isso aqui é reta. Volta. Apaga esse. Ah, isso vai ser usado na frente. Tá. Então tá. Então, isso aqui eu. Volta aqui. Então, aqui a gente tem que pensar em indicadores econômicos, né, que eu persegui. Os indicadores de desenvolvimento social, por exemplo, indicadores de organização, se tem associação, se tem cooperativa, como é que eles comercializam, direto através da cooperativa deles, através de atravessadores, né? Se eles têm um núcleo de gestão na região, esses são indicadores de desenvolvimento humano e social. Eu vou chamar a atenção que é muito difícil você observar uma prosperidade econômica e social contínua de agricultores familiares de forma individual. As experiências, a maior parte das experiências que a gente tem positivas, exitosas, são experiências onde os agricultores se organizam em forma de cooperativas. Né? Então, e esse é o indicador de desenvolvimento humano social. Tem cooperativa, tem associação, como é que se participa? Né? Como é que é feito isso aí? Óbvio que também a gente tem que pensar nos indicadores ambientais, e eu vou ponderar isso no próximo slide. Né? Aonde você tem uma natureza mais degradada, a tendência é maior dificuldade para que a agricultura funcione, né? Que esse processo funcione. O autor, né, o Conway, ele, como eu disse, ele busca lá na, na ecologia o que ele chama de propriedades dos agroecossistemas para pensar nessa sustentabilidade. Na verdade, ele busca na ecologia e traz isso para a agroecologia. E a agroecologia é essa interface entre vários campos da ciência. Então, a gente vai trazer a agricultura, vai trazer a ecologia, vai trazer as ciências sociais, ciências econômicas, para pensar e analisar, né, analisar pensando esses agroecossistemas. Então, ele trabalha com 4, que ele chama de propriedades ou características dos agroecossistemas. A produtividade, a estabilidade, a resiliência e a equidade social. Quando a gente fala da produtividade, a gente está falando exatamente como é que a produção em relação à unidade diária, isso é produtividade, então, produtividade do milho. Quanto que você produz de milho por hectare? É a produtividade. Quanto você produz de leite? Qual a produtividade de leite? Litros de leite por vaca, litros de leite por hectare, né? Você tem indicadores aí de produtividade, você tem valor de produtividade. Então, como é que essa produtividade tem evoluído ao longo do tempo
nos nossos sistemas agroalimentares? Tem subido, né? Não tenha dúvida que ela tem subido. Se a gente pegar o caso brasileiro, eu comentei, né? Se a gente pegar o caso brasileiro, a nossa, eu já comentei isso com vocês em sala de aula, não tem a dúvida de se afirmar que a produtividade brasileira cresceu substantivamente a partir da década de 1960 para cá, né? A incorporação dessas tecnologias que a gente chama de modernas contribuíram, sim, para o aumento da produtividade. Né? Eu vi essa semana, eu vi um artigo na Folha de São Paulo, na verdade, a partir de informações da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação no planeta, de que tem um mapinha lá, né, eu precisava até capturar aquele mapinha, de que, por exemplo, mostrando que o Brasil é o país que teve maiores ganhos de produtividade, aumento de produtividade na agricultura nos últimos anos. Tinha um indicador lá, né? Então, mostrando, comparando com os Estados Unidos, a gente tem ganhos maiores de produtividade dos Estados Unidos, que a Europa, que a China, né? Que a Índia. Então, não podemos negar isso aí. Mas quando a gente olha, vamos supor, para a agricultura brasileira, isso não é o suficiente para falar que ela é sustentável. Por quê? Porque a gente tem que olhar outras variáveis, não só a produtividade física. Então, por exemplo, o que a gente faz na agroecologia? A gente vai juntar informações de um campo informacional, massa, por unidade, e vamos colocar ela agora frente à questão da rentabilidade, do lucro do agricultor. Ah, professor, mas o agronegócio tem sido extremamente lucrativo. Sim, ninguém está dizendo que não. Mas macroeconomicamente, qual que é o impacto que ele traz para a agricultura brasileira? Então, né, a gente conseguiu sim um aumento de produtividade, mas com um aumento de custo muito alto. Então, quando você vai lá observar o lucro que os agricultores tiveram, a lucratividade deles, né, você vai chegar à seguinte continha, né? O lucro é igual o preço de um produto que ele tem, vezes a quantidade que ele produz, menos o custo fixo total de produzir aquilo ali, mais o custo variável total de produzir aquilo ali. A gente vê isso, acho que aqui na Rural vocês veem isso na disciplina de administração rural. Né? Que houve um aumento significativo da quantidade produzida, né? Não tenha dúvida que houve, não podemos discutir isso não. Que o preço se manteve estável, alguns produtos caíram um pouco ao longo dessas últimas 4, 5 décadas, alguns cresceram, né? Sim, verdade. O problema está aqui. Esses custos, que são custos industriais daquele setor, a montante da agricultura, que a gente discutiu no primeiro módulo, eles aumentaram mais que substantivamente do que o valor dos bens produzidos. Então, se você pegar lá, por exemplo, tem uma cooperativa em Minas Gerais chamada Cochupé. Não sei se vocês já ouviram falar da Cochupé. É a maior cooperativa de cafeicultores da América Latina, a Cochupé. Eu acho que continua sendo ela, a maior cooperativa de cafeicultores da América Latina. E a Cochupé fazia um boletim, eu nunca mais tive acesso a esse boletim, mas eu achava legal esse boletim, onde ela tinha, ela não era nem um pouco bacana, a Cochupé, uma organização extremamente conservadora, o presidente dela era um cara bem conservador, mas ela tinha, ela tinha alguns movimentos interessantes. Então, tinha esse boletim dela, e ela fazia uma análise interessante. Ela pegava e fazia uma relação entre uma saca de café, o preço de uma saca de café, com uma saca de adubo clássico que se usa na cafeicultura, que é aquela formulação 4, 14 e 8. Então, em 1960, você, com uma saca de café, você comprava tantas sacas de adubo. E aí ia mostrando como que, na verdade, o café se desvalorizava frente ao adubo. O adubo estava ficando cada vez mais caro frente ao café. Óbvio que o cara que produz adubo,
não vai querer que fique tão mais caro, porque senão o cara vai parar de comprar adubo. Mas isso mostrava que a curva de crescimento do valor do adubo, por exemplo, do trator, era maior do que o café estava sendo valorizado no mercado. Tá? Bom, significa então que esse custo tende, não vou afirmar que ele é sempre assim, mas ele tende a ser a se valorizar mais do que o próprio valor do produto aqui. Então, isso numa aritmética muito simples significa que a margem de lucro vai caindo. Eu acho que nessa turma também eu fiz em algum momento lá atrás uma comparação, né? O que isso significa para a agricultura familiar? O que isso significa para a agricultura familiar? Peguei um exemplo clássico do leite. Né? Acho que foi nessa turma que eu fui, né? Pesquisei o preço do leite, do mercado, o quanto está sendo vendido o leite, uma estimativa do custo de produção do leite e tal, e o valor assim, estimado que a gente teve, né, era que era. Pera aí, moçada. Gente, vou contar, viu? Pera aí. Um momentinho só. Agora, só um momentinho só que eu estou conversando com a psicopedagoga que vai trabalhar com a minha filha agora à tarde. Eu, pronto. Eu fiz a conta, então dava assim, algo em torno de 90 centavos o lucro por litro de leite né, para um agricultor. E aí a gente faz a conta aqui que isso significa para a agricultura familiar e quais as consequências que isso tem para a agricultura familiar. Então, eu estou pensando na forma macroeconômica a questão desse ganho de produtividade nas condições que ele veio acontecendo para a gente aqui nessa agricultura nossa dita moderna. Então, 90 centavos, a maior parte dos produtores tem por volta aí de 50 litros de leite por dia, né? Dava aí 90 centavos vezes 50, dá R$ 45 por dia, vezes 30 dias, R$ 1.350 por mês. Né? Então, vamos dizer que esse cara produz o dobro, 100 litros de leite por dia, que não são lá muitos produtores rurais que têm né? Ele ganha aí R$ 2.700 por mês para sustentar ele e a família dele inteira. Né? Aí, quando você compara isso com um sujeito né, que não é nem um bicho de sete cabeças, produz aí 2.000 quilos de leite por dia, esse cara vai estar tirando algo em torno de R$ 54.000 por mês. Ou seja, esse mecanismo, esse movimento na agricultura, de tecnificação da agricultura, faz com que se diminua a margem de lucro por unidade, a lucro por unidade, e aí se fica viável atuar quando você aumenta a escala de produção, a grande produção. Né? Isso já vai fazendo com que fique cada vez mais difícil a agricultura familiar permanecer naquele negócio. E a gente vai entender, então, um processo de êxodo rural, né? Muito mais recente aí, causado por essa circunstância, um empobrecimento da agricultura. O cara continua produzindo igual ele produzia antes e tudo mais, mas não é só porque ele não se modernizou, é porque essa lucratividade foi caindo de uma maneira que só foi ficando viável grandes produtores de leite. Né? Não é mais hoje o maior produtor de leite do Brasil, mas o maior produtor de leite do Brasil, eu acho que hoje ele deve estar entre os maiores produtores, era uma fazenda que ficava exatamente nesse município chamado Guaxupé, que fica em Minas Gerais. Guaxupé é um município que está no sul de Minas, mas fronteira com São Paulo. Né? Ele é uma região de café e de leite, e o maior produtor de leite do Brasil estava ali, o Olavo Barbosa. Aquela novela O Rei do Gado, o Rei do Gado era inspirado nele.
no Olavo Barbosa. Eu conheci o senhor Olavo Barbosa, inclusive uma pessoa muito gentil, ele era e tudo. Ele produzia bagatela de 70 mil litros de leite por dia. 70 mil litros de leite por dia. Se fosse um leite comum de 9 centavos, o lucro do leite dele por dia daria 63 mil reais por dia, vezes 30. Então, o lucrinho da fazenda dele, se fosse um leite comum de 9 centavos, daria quase 2 milhões de reais por mês. Né? Seria o lucro da fazenda dele só com leite. Tá? Teve um pico dele que ele chegou a produzir 140 mil litros de leite por dia. Hoje, se eu não me engano, o maior produtor é o Jansen, lá de São Paulo, mas produz algo nessa faixa aí. O pessoal, os herdeiros do Olavo Barbosa, estão na faixa de 30, 40 mil litros de leite por dia. Porém, o leite que ele produz não é um leite comum, é um leite tipo A. Né? Então, você vai chegar nos mercados de São Paulo, vai encontrar lá leite da fazenda, né? Quem tiver na capital vai ver leite da fazenda, tal, é o leite da propriedade dele. Está em Guaxupé, Minas Gerais, mas a porteira está em São Paulo, porque São Paulo não paga ICMS do leite. Então, ele vende todo em São Paulo, leite tipo A, e aí a margem, um litro de leite desse tipo A em São Paulo, na padaria, vai chegar a 12, 13 reais um litro de leite, ou seja, ele tem um lucro imenso por unidade de produção. Por que eu estou chamando a atenção disso aí? Que apesar da produtividade ter crescido, estar crescendo, a tendência da rentabilidade é cair, né? É cair. Então, a tendência também significa que só as grandes produções, as grandes áreas, os latifúndios, as grandes áreas contínuas, nesse caso empresariais, que vão se dar bem nesse processo. Né? Por quê? Porque ela ganha em escala. Né? Até porque em escala ela vai diminuindo o custo de produção dela, então ela ganha em escala. Né? E isso vai inviabilizando a agricultura familiar. De acordo com a FAO, de acordo com os estudiosos, isso não é um processo bom. Pelo menos para o capitalismo não é um processo bom, porque você vai tirando milhares de potenciais consumidores desse processo. Esse cara vai sair da terra e vai para a cidade, vai para a periferia. Né? Na turma da manhã eu esqueci de contar um fenômeno, deixa eu completar, mas eu esqueci de contar um fenômeno que a gente tem observado, que são os desertos verdes que têm sido instalados. Essa coisa começou muito em São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Bebedouro. Eu contei, eu acho que isso no início do curso, eu cresci na roça. Né? Eu cresci na roça, todo final de semana eu ia para os sítios dos amigos do meu pai. Meus avós foram agricultores. Né? E só depois que eu fui estudar que eu fui perceber que eu acompanhei em parte o êxodo rural em São Paulo. Então eu lembro do sítio do seu Borba, dos filhos do Dito, da Dita, que parecia a Cida, aí eram 4 ou 5 filhos, era um sítio, tinha laranja, tinha bem camponês, e com o tempo, conforme o seu Borba e a mulher dele foram envelhecendo, os filhos foram indo embora para a cidade, porque aquela agricultura não sustentava-os mais. Né? E aquela área, muitas vezes, no início, nem venderam as terras, arrendaram as terras, por exemplo, para Cutrale plantar laranja nas terras deles. Depois, provavelmente, venderam as terras. Né? Então, você vai tendo ali a instalação de um monopólio de agricultura. Na época, o que veio foi a laranja. O café já tinha passado pela região, foi a laranja. E hoje é a cana, provavelmente, que está lá em Bebedouro, cana e soja. Né? A Adriana até conta, talvez melhor, que teve mais tempo em São Paulo do que eu, né? No interior de São Paulo, mas provavelmente foi a cana e deve estar soja hoje, a braquiária, né? O que acontece. E as pessoas, então, tem uma agricultura ali extremamente tecnificada, mecanizada, mas não tem mais pessoas morando naquele local. Esse fenômeno, por exemplo, a gente passou a observar muito intensamente aqui no sul de Minas. Eu estou aqui em Volta Redonda, atravesso a Serra da Mantiqueira e vou cair aqui para o canto que a gente chama de Canto das Vertentes, sul de Minas. Há cerca de 20 e poucos anos atrás, eu venho observando crescer grandes áreas plantadas, originalmente de milho. Depois e algumas um pouco mais altas, plantas com pivô central. Depois eu fui
Hoje Oi, em dia, Robson, você falou do interior de São Paulo, né? Boa tarde, pessoal. essa é a Mas Adriana. A tudo gente já bom? conhece. É, Hoje em dia, a preocupação não é só o êxodo, né? É violência também, né? Em São Paulo está muito grande, assim, a violência no campo, roubo de cultura, é, uso de drogas, na pessoal que colhe laranja, muita gente ali, né, naquela região ali que eu trabalhei ali em Araras, né, que é Limeira, é lugar ainda de produção de laranja, tinha muito esse problema, né, pessoal que vai colher laranja recebe muito pouco, então eles quem acaba trabalhando nessas colheitas é o pessoal que é usuário de droga, né? Usuário de crack, que trabalha por qualquer ninharia, né? Então, essa que é a mão de obra que está sendo utilizada lá em colheita. pois Então, é. você vê como que vai mudando e é uma degradação, né? Uma Sim. degradação. Né? Então, e quando a gente está pensando em sustentabilidade, a gente não está falando da produtividade, está falando de todo esse arranjo socioeconômico e cultural que vai transformando. Então, eu só contar o caso que eu vim observando e a gente. A minha filha mora em Lavras, eu costumo muito para lá, e eu gosto, eu não vejo a hora de aposentar e voltar para lá. Mas, por exemplo, assim, um pouco do romantismo que eu tinha com a região foi se perdendo. Por quê? Porque a região foi sendo ocupada por um agronegócio. E um agronegócio que não é local. Né? Essa é uma característica que tem sido acontecido com a agricultura brasileira. Hoje o cara não precisa ter terra para ser agricultor, ele arrenda a terra. Então, inclusive, é uma agricultura que eu chamo assim, uma agricultura do prostíbulo. Né? A terra é tratada como uma prostituta. Né? Eu vou usar essa terra enquanto ela estiver bonita e fértil. Na hora que ela estiver velha, eu jogo fora. Né? Parece que a terra é uma prostituta. Assim. Por quê? Então, assim, a gente vem observando que esses agricultores familiares aqui do sul de Minas, que trabalhavam principalmente com leite e com café, foram envelhecendo, foram perdendo o pique, e a rentabilidade que tem daquela terra é pequena. Então, agora chega um cara de fora, arrenda a sua terra, e aí ele vai colocar. Primeiro foi o milho, depois foi a soja, a gente começou a observar a entrada do milheto, bastante milheto, teve regiões que foi eucalipto, e agora tem visto plantar trigo, inclusive, nessas regiões. E aí você vai vendo grandes silos sendo colocados, e máquinas e máquinas e máquinas pesadésimas todas. Só que as famílias que moravam ali não estão mais ali, então a gente tem chamado isso de deserto verde, foram embora. Não sei se vocês né, sabem, mas tem uma regiãozinha aqui no Campo das Vertentes, a região de São Vicente de Minas, por aí, que é uma região que se produz muito queijo fino. Então, né, uma região que produz Gruyère, Camembert, é, como é que chama esse queijo? Esses queijos finos de forma geral. Cruzília e São Vicente de Minas são duas cidades que têm muitos laticínios de queijos finos. Inclusive, como é que chama que faz aquele queijinho petit suisse? Como é que chama aquele queijinho que a gente vem um embaladinho, o pessoal vem nas ruas aí? Polenguinho? Polenguinho. A polenguinho fica, ela tem uma unidade grande em São Vicente de Minas. Aí, esses dias atrás, conversando com uma moça que é arquiteta, que é de lá, que em Volta Redonda, e eu falando sobre isso, ela falou assim: entendi agora. Falei, entendeu o quê? Entendi por que a fábrica de queijo São Vicente, né, que produz. Se vocês forem para o supermercado, vocês vão ver esses queijos, um monte desses queijos finos nessa marca São Vicente. Ela não está mais em São Vicente, ela foi para Ritápolis. Então, eu estou entendendo, porque não tem mais não se produz mais leite o suficiente para manter o laticínio funcionando em São Vicente, o local de origem. Então, ela está com uma única fábrica em Ritápolis. Por quê? Porque não tem produção de leite suficiente. Por quê? Porque a produção de leite era da agricultura familiar. Então, como ela não deu conta de acompanhar esse processo, né? Aí ela falou assim, nossa, e aí está enchendo a periferia de São Vicente, Madre de Deus,
cidadezinhas pequenininhas, Lavras mesmo explodiu demograficamente, e você vai observar a periferia de Lavras, né, é formada fundamentalmente por famílias desse tipo que migraram para lá. Veja só, isso é uma catástrofe ambiental, porque essas cidades não têm capacidade, não têm de absorver essa população, aí você não tem aonde esses caras trabalharem, aí você vai ter, sim, marginalidade, você vai ter droga, vai ter prostituição, vai ter crime, escambau quatro, além de doenças e outras mais, porque a cidade não dá conta de acompanhar com serviços de saúde, esgoto, saneamento básico, escola, não vai dar conta, né? Então, esse inchaço populacional, em muito, é decorrente desse processo econômico que acontece no rural, decorrente da Revolução Verde. Tá? Isso que você está falando, Robson, acho que você falou duas coisas aí muito interessantes, né? A primeira é da agricultura, né? A gente tem uma responsabilidade com a questão da agricultura que ela extrapola o rural, né? Então a gente não pode estar limitado assim profissionalmente a ver a nossa formação, a nossa profissão, como algo que é exclusivamente de impacto sobre aquele ambiente rural, agrícola, né? A gente tem que ver que o que a gente propõe enquanto estratégia assim, de desenvolvimento, dessas pessoas, dessas famílias, né, dessas populações, elas ficarem no campo, né, isso tem um impacto na sociedade como um todo, e eu acho assim que a sociedade também tinha, né, em termos assim das políticas, né, de perceber que o quanto que é importante a gente ter essa agricultura familiar, de manter essas pessoas no campo, né? Um negócio de mão dupla aí, né? E falta muito essa consciência, ainda é uma coisa bastante limitada, assim, né? Essa informação aí. Então, acho que é uma coisa importante que você tocou aí, que acho que é para a gente pensar sobre isso, né? E assim, infelizmente, esse movimento de urbanização, do jeito que a gente está aí, nessa modernização, eu bato muito nessa tecla, a gente desvaloriza profundamente a agricultura, né? É, é, mas é um processo complexo, porque assim, a gente desvaloriza quando a gente quer que o produto da agricultura seja barato, porém, se ele for caro, as pessoas não podem comprar, não podem comer. Aí se pergunta, como é que os outros países fazem? Bom, os países ditos desenvolvidos pegam os países europeus e subsidiam a agricultura. Principalmente a agricultura familiar é subsidiada, né? Na verdade, a agricultura, o agronegócio é altamente subsidiado. A agricultura familiar que tem pouco subsídio, né? O agronegócio é altamente subsidiado. Aí quando você vai para a Europa, você vai para a Espanha, você vai para a França, vai para Portugal. A França, por exemplo, é campeã em subsídio da agricultura familiar. A Alemanha também. A Inglaterra não, porque já abandonou muito tempo a agricultura, né? Mas França e Espanha, por exemplo, são campeãs em subsidiar a agricultura familiar. E tem razão, porque eles veem a agricultura familiar como uma questão estratégica para eles, né? Acho que de manhã eu comentei sobre o Michelet, que não é um cara novo, é um cara lá do século XVIII, XIX. Ele analisa o papel da agricultura familiar na existência da França e aponta a importância estratégica de manter aquilo ali. E é óbvio que, por exemplo, os franceses, né, os espanhóis, têm isso muito claro, a importância estratégica da agricultura familiar. Eles passaram fome, né? Então eles passaram fome e sabem o papel da agricultura familiar com a questão da fome, de enfrentar a fome. Bem, então, E a assim... outra coisa, sem querer estender muito, mas é que realmente achei bastante legal que você comentou essa questão do uso da terra, né? Eu acho que isso daí é fundamental também, assim, a gente começar a refletir, porque a gente vai assimilando essas coisas como se fosse uma coisa natural, que tem a ver com a propriedade privada, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né? Isso tudo está na discussão, por exemplo, sobre o que é e para que e por que a reforma agrária, né? Então, você falou assim que atualmente não precisa mais
de terra, né? Essa relação com a terra, as grandes empresas, né? Elas arrendam. Eu vi muito isso nos assentamentos, né? No estado de São Paulo, ou mesmo aqui no Rio de Janeiro, a gente vê, né? Sempre tem aquela discussão: vai titular as terras do INCRA ou não vai titular? A terra vai ficar vai passar de papel passado para as pessoas, não vai passar, a terra vai ficar no Estado. Mas assim, né? O que eu via vimos isso acontecer nos assentamentos, né? Você faz todo aquele processo de reforma agrária não, de assentamento das pessoas, né, de regularização fundiária, e aí as pessoas, depois de um certo tempo, por uma série de fatores, os jovens também não conseguem ficar, por mais incentivo, toda uma situação complexa, e acaba arrendando, né? E aí aquela terra passa para uma outra, uma grande empresa, não deixa de ser um processo de concentração de terras de novo, né? E eu estou falando no caso de reforma agrária, mas acontece na pequena propriedade, como você falou, isso aí a gente vê no estado de São Paulo, eu vi muito isso daí também, você falou que acompanhou, acho que na sua região lá, né, que é Bebedouro, eu acompanhei muito isso em Valinhos, que eu sou ali da região de Valinhos, Campinas, né, eu vi a transformação da produção de uva, de figo, e de goiaba, de mesa, né? Se transformar em condomínio, entendeu? Em condomínio urbano, e o Sim. pessoal ir para Minas Gerais, É. né? O pessoal da agricultura ir para Minas Gerais. Então tem esse processo da expansão urbana e esse processo do arrendamento por empresas e tratar a terra como simplesmente um substrato, né, para a produção. Não tem mais uma relação, não existe relação afetiva com o lugar, com a terra. Você não pode falar o investimento que você vai fazer lá, por exemplo, em adubação, agricultura orgânica, não compensa fazer em terra arrendada, porque vai demorar 5 anos para você levar uma capacidade produtiva de um solo degradado para um solo orgânico produtivo. Quer dizer, isso daí não se faz em terra arrendada, né? Em terra arrendada você faz uma agricultura convencional, exploratória mesmo, né? Então, mas tudo isso está fundamentalmente ligado na questão da propriedade privada da terra, né? Porque por que a terra, né? Como é que é assim? Eu arrendo? Que coisa é essa? Eu tenho direito? Como é isso, né? Arrendar a terra, porque eu não estou mais usando a terra, mas eu vou capitalizar com o arrendamento, porque eu não consigo mais, não tenho mais capacidade produtiva, não compensa a minha capacidade produtiva. Então, acho que essas discussões elas estão todas interrelacionadas, né? Sim. E É aí a difícil. gente fala de reforma agrária, né? A gente fala de reforma agrária, né? Então, assim, a gente tem que pensar, né? Reforma agrária, por que reforma agrária, né? Por que por que manter a produção da agricultura familiar? Como manter essa produção? São questões muito complexas, Sim, né? mas tem que ser A questão da enfrentadas. juventude no campo também. Pois é, mas tem que ser enfrentadas e ser tratadas. Sim, geralmente eu largo o último momento do curso, viu, Adriana, quando eu falo quarto, o terceiro é a extensão e abordagens, críticas e tal, e o quarto eu gosto de pegar um monte de experiências assim para mostrar mais experiências exitosas. Porque botar sujeito no ônibus para ir visitar assentamento de reforma agrária aqui no Rio de Janeiro, extremamente decadente aqui no Roserino, não tem saco para isso não, porque senão parece que está tudo derrotado. Eu gosto de ficar mostrando coisas que são exitosas, que deram certo, né? Então, eu até acabei optando assim, de não ir, muitas vezes, com os estudantes, botar em 11 e visitar uma propriedade para não ver a desgraça instalada. Porque eu vou te contar, meu amigo, aqui no Rio de Janeiro, é, eu, esses assentamentos de reforma agrária aqui no Rio de Janeiro, francamente, são todos eles, e aí tem que estudar por quê, né? Mas eles não são assentamentos que dá para a gente falar que são exitosos, são bons, né?
Eu passei na minha vida aí estudando reforma agrária. Minha dissertação de mestrado em área de reforma agrária, minha tese de doutorado em área de reforma agrária, eu conheci bastante reforma agrária, né? Então, eu conheço assentamentos que são exitosos, mas também conheço os que não são, né? Mas também não acho que a reforma agrária, que o caminho é só pela reforma agrária, não, porque tem um monte de agricultura. A maior parte da agricultura familiar não está em áreas de reforma agrária, está fora de área de reforma agrária. Às vezes até me incomoda um pouco, o pessoal sempre vai para a reforma agrária. Eu falei, o que não está dentro da reforma agrária? Vai esperar ele desistir e ir embora para a cidade para depois ele ser reassentado, né? É, é, então, assim, eu sempre me preocupo com isso aí. Concordo plenamente com o que você está falando. Entendeu? Às vezes a pessoa fica com esse discurso da reforma. Olha, eu sou apaixonado por reforma agrária. Estava até agora dando Instagram, encontrei uma grande amiga minha do INCRA, de Minas Gerais, que a gente fez concurso junto na época, para entrar no INCRA, na época ainda do Sarney, né? Então a gente rodou muito, mas eu acho que a gente podia deixar isso para discutir daqui a pouco. Deixa eu concluir esse trem aqui, que isso aí pega. Tá bom. Não, de fato, isso chama muito para a gente pensar, né? Muitas informações. Bem, também, então, ou seja, isso também não significa que sempre vai estar acontecendo isso. Existem alguns produtos aí, por exemplo, alguns produtos que têm um ganho, tem sido um ganho, tem valido a pena, inclusive a agricultura familiar caminhar nisso aí, incorporando tecnologia e tudo mais. Mas, como eu disse, é uma tendência que acontece não só no Brasil, fora do Brasil, né? Essa tendência acontece, e se aí você fala, então vai ser proibido modernizar a agricultura? Não, não vai, não tem como você proibir modernizar a agricultura. O que se tem que pensar nesses casos aí são políticas públicas compensatórias, né? Assim como você tem mecanismo de financiamento para a agricultura empresarial, você tem que avançar nos mecanismos de financiamento e de subsídio para a agricultura familiar, via Pronaf, por exemplo, né? Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, via a PNATER, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ou outras políticas como PA e PENAI, né? Aquisição de alimentos e alimentação escolar, no sentido de dar lastro para que a agricultura familiar funcione. Agora, essa é uma característica que tem. Não tem como fugir dessa característica. Se eu estou dentro de um Estado, como diz, capitalista, e nós não vamos fugir dele, tá? E com uma tendência do liberal, o mercado vai reagir, vai fazer isso aí, acontecer isso aí. A única forma de enfrentar isso para a agricultura familiar é a associação, o associativismo. Só assim que ele consegue escala, né? Então, eu gosto de passar o vídeo, por exemplo, do arroz orgânico do MST no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque vários assentados se juntam para produzir o arroz, e aí ele ganha escala. Ele ganha escala e ele consegue estar no mercado com um produto diferenciado, né? Ou seja, eu não estou apresentando um problema como sendo um problema insolúvel. Eu estou apresentando a questão, né, que é problemática, para que a gente enfrente a questão. E aí vamos ter que buscar soluções. E tem soluções para isso aí, né? Mas não é uma única solução, é um conjunto de ações para poder enfrentar essa situação que ela é, de fato, dramática para a agricultura familiar. Só por curiosidade, também a gente tem incorporado uma outra forma de analisar esse processo, que não é simplesmente a produção de massa por unidade, né, a produtividade, mas o que a gente chama de análise energética, né, dessas cadeias produtivas, aonde a gente analisa quanto de energia que entra na cadeia, ou seja, para produzir leite, e quanto de energia que sai do leite, né? Isso está no campo, no grande campo que a gente chama de economia ecológica. Se alguém tiver interesse, me procura separado, a gente conversa sobre isso aí. O grande campo que a gente chama de economia ecológica, aonde a economia se aproximou tanto da ecologia quanto da física. Na verdade, a física foi a grande contribuidora dessa linha de pensamento, a segunda lei da termodinâmica, né? Ela é o elemento, vamos dizer assim, gerador desse pensamento. Então, ou seja, eu vou fazer análise de como é que funciona o processamento da energia nisso aí. E é bom lembrar, né, que na agricultura, onde tem fotossíntese, é quando a gente pega a luz do sol, né, a luz do sol, e essa luz do sol que a gente não sabe usar, nós seres humanos, nós animais não conseguimos usar, as plantas, através da clorofila, xantofila, escambau A4, aí, elas pegam essa luz do sol e transformam em carboidrato, transformam numa energia que a gente sabe usar, a gente pode usar.
Então, inclusive a energia fóssil que está aí, o petróleo que está aí, por exemplo, o carvão mineral que está aí, ele é oriundo do Sol. O Hélios que fez isso aí através da fotossíntese, produziu matéria orgânica que foi fossilizada. A gente tem aí reservas entrópicas, né, de energia através dessa fossilização da matéria orgânica. Então, é o único momento que tem um momento positivo na produção de energia no planeta Terra aí. A partir disso, quando você entra na cadeia alimentar, você sai do reino vegetal, entra no reino animal, a gente passa a desorganizar essa energia. Né? Entropicamente, a gente vai desorganizando essa energia, a gente vai desorganizando isso aí. Quanto mais a gente avança na cadeia alimentar, mais a gente desorganiza isso aí. Então, o herbívoro é uma coisa, um carnívoro já desorganiza a energia do que o herbívoro já desorganizou anteriormente. Então, você vai avançando. E aí a sociedade industrial, ela é a campeã em desorganizar essa energia. Tá? Então, ou seja, a agricultura, onde tem planta, é de se imaginar que ela vai pegar a energia do sol, do Hélios, e vai sintetizar essa energia. Então, se eu pegar um milho, dito milho crioulo, né, lá na roça, uma variedade de milho, então o trabalho... Esse é o autor, um mexicano, que faz isso. Ele vai ver quanto de energia que produz naquele milho. Aquele milho chechelento, que produz 3 mil quilos de milho por hectare, 2 mil quilos de milho por hectare. Nossa, não é produtivo. Não, não é. De massa, não. Então, quanto que se gasta de energia para produzir 1 quilocaloria de energia nesse milho? Geralmente a gente mede em joule. Mas vamos pegar 1 quilocaloria de energia nesse milho. Aí quando ele vai medir, ele gasta em média 0,5, 0,75 quilocalorias para produzir 1 quilo. Pronto, um balanço positivo. É assim que funciona na natureza, né? A planta tem essa capacidade de transformar sol em carboidrato. Beleza. Quando você vai analisar o milho high-tech norte-americano, por exemplo, pegando lá o trabalho do Paulo Kitamura, falecido Paulo Kitamura, que foi da Embrapa Meio Ambiente lá em Jaguariúna, né? Isso está, se não me engano, na tese de doutorado dele, ele vai mostrar que para produzir 1 quilocaloria no milho norte-americano, se gasta 1,25 quilocalorias. É negativo o balanço. Ou seja, se gasta mais energia do que se produz. Por quê? Porque o trator, para fazer o trator se gastou muita energia, o trator gasta muito óleo diesel, o adubo foi feito gastou muita energia para fazer o adubo mineral, para deslocar esse adubo mineral até o local para ser aplicado, se gastou energia também. Então a gente faz esse balanço energético inteirinho, não é o financeiro, energético. Aí houve um bolão de energia para se produzir um bolinho de energia. Então, a economia ecológica vem mostrando que esse balanço energético tendencialmente tem sido negativo. Tendencialmente, tem casos que não. Tá? Há um debate, inclusive, bem intenso em termos de metodologia de cálculo, por exemplo, com relação à produção de álcool, principalmente em São Paulo, já que a produtividade da cana em São Paulo vem explodindo, né? Ela é fantástica, a produtividade da cana. E aí o pessoal também vem evoluindo também mecanicamente no sentido de ter um custo menor energético de produzir esse álcool. Existe até um debate sobre isso, se o balanço energético é positivo ou negativo na produção do álcool em São Paulo, coisas do tipo assim. Tá? Eu chamei a atenção que o cara que trabalha muito, isso aí está até no final dos slides aqui, o professor Ortega está aqui, né? Até eu peguei um caso aqui, um link onde você pega um caso dele com relação ao milho ali dentro. Para fazer uma análise energética dessa, a gente monta um modelinho semelhante a esse aqui, né? Onde a gente... isso aqui é até inspirado no Odum, do Odum Pai, daquele livro da ecologia. Eu falo que quem estudou ecologia não estudou pelo livro, pelo menos pegou o livro do Odum, não estudou ecologia, né? Então, é ele que bola isso lá na década de 50, chama economia biofísica. Teve um outro sujeito que leva também a fama, mas ele merece a fama, um romeno chamado Nicolas Georgescu Hugin, né? Eles que pensam nesse tipo aqui. Esse aqui é o modelo de análise do Odum. Ele era radiotécnico amador, então ele usa toda a simbologia, inclusive, de um sistema desse de eletrônica. Então, você pega lá como é que funciona a TV, como é que funciona o rádio e tal, são esses os símbolos que se usa, inclusive que a dispersão de energia é o mesmo símbolo que tem lá num modelinho, assim, no plano, esqueci como é que chama isso, de um equipamento eletrônico, né?
Então aqui ele analisa esses processos todos aqui, ok? Bem, a gente faz esse tipo de leitura não é para falar, então não presta. Não, não é. É para apontar onde está tendo falha, e aí nós, como cientistas, procuramos evoluir nesse sentido, né? E aí, como eu disse o Dejair, né, no vídeo, o que as pesquisas, os trabalhos em agricultura alternativa contribuíram para mitigar as perdas energéticas dos sistemas modernos de agricultura são fantásticos. Quando você falar de plantio direto, a inspiração de plantio direto é a agricultura alternativa. Foi ali que começou isso, né? Agora os sistemas modernos estão implantando esses sistemas, estão trabalhando e evoluíram bastante. Já existem máquinas, né? A gente fazia um rolo faca com tronco, um monte de lâmina. Hoje você tem indústrias que fazem rolo facas para fazer essa história toda aí, né? Inclusive, assim, esses grandes plantios aí de milho, de soja, têm trabalhado direto e reto com plantio direto. Óbvio que o cara aplica herbicida para secar o treco, né? Mas a palhada tem ficado lá, tem reforçado o solo, tem melhorado e tal. Bem, ou seja, de cara nessa característica produtividade, já dá para a gente pensar bastante o quanto que um sistema ele tende a ser mais ou menos sustentável nos várias dimensões dele, social, econômica e ambiental, né? E aí é onde que nós vamos fazer o nosso esforço intelectual da nossa formação para pensar em como mitigar os problemas que tem nesses sistemas. A outra característica ou propriedade que ele nos aponta é a estabilidade, e ela tem a ver com a característica dos sistemas, dos agroecossistemas. Quando a gente observa na natureza, a gente observa que sistemas biodiversos, heterogêneos, eles tendem a ser mais sustentáveis que os sistemas homogêneos, monolíticos. Por quê? Então, eu peguei o exemplo lá, estou indo lá para o IAP, o IF, passei pela veterinária, tem uma matazinha ali, né? A gente passa do lado daquela mata ali e tal, né? Eu chamo a atenção, vocês conseguem observar grandes diferenças naquela mata durante o ano? Por exemplo, da época do calor para o frio. Vocês conseguem ver uma grande diferença naquela mata? Da época das chuvas para secas, por exemplo, você consegue ver se ela está maior, menor? Consegue perceber diferença nela? Não, né? Não consegue. Eu acho que não. Não sei se vocês perceberam o que eu estou dizendo. Contudo, quando você olha para o gramado da rural, na época da chuva está crescendo, está verdinho e tudo mais. Chega agora na época da seca, vão tacar fogo nele, né? Nunca vi o pessoal gostar tanto de tacar fogo assim como gosta aqui na rural. Mas você vai ver aquele capim seco, ou seja, aquele ecossistema, aquele agroecossistema, monocultura braquiária, você vê que ele tem um pico de produtividade, época das chuvas, e um pico que ele cai na época da seca. Quando vem a chuva, ele cresce, cresce, ele cai. Né? O que acontece, então, num ecossistema biodiverso como aquela floresta? Ali deve ter dezenas de espécies diferentes, talvez centenas, não sei se a turma da floresta fez algum inventário daquilo, quantas espécies, mas que tem ali 2, 3, 4 dezenas, talvez umas 4 dezenas de espécies ali dentro. Então tem espécie que tem esse padrão de comportamento, tem outra espécie que funciona assim, aí tem outra espécie que ela funciona assim, aí tem uma outra espécie que funciona assado. Ou seja, quando você vai juntar aí as 40 espécies que tem ali dentro, você vai observar que uma soma com a outra, uma contribui com a outra, e aí a impressão que você tem, e a impressão é correta, é que o sistema ele está assim, estável. E é isso mesmo, né? Então a galera da ecologia, ciência, vai comprovar que sistemas biodiversos, quanto mais biodiversos, tendem a ser mais estáveis. A teoria da complexidade lá, proposta pelo Edgar Morin, nos sinaliza isso, quando a gente traz isso para estudar sistemas complexos, né, no mundo natural. Então, quanto mais complexo o sistema, mais estável ele é. Inclusive, assim, quanto mais complexo o sistema, menos importante individualmente o indivíduo, menos importante coletivamente o indivíduo é no sistema. Pega uma colmeia, um sistema altamente complexo, a abelhinha é importante, mas se ela morreu, a colmeia continua funcionando do mesmo jeito.
Então, ou seja, quanto mais complexo o sistema, ele tende a ser mais sustentável, né? Menos importante nós individualmente somos para ele, né? Menos importante. As coisas pode até sofrer uma quedinha ali, mas a coisa vai continuar funcionando. Quando a gente olha para a agricultura, o que a gente aprende nisso aí? E a gente olha a agricultura ao longo aí de 1000 anos, 2000 anos. E a agricultura que sobreviveu, que garantiu, foi a agricultura camponesa, já que ela tem ela traz junto com ela essa característica de ter aprendido com a natureza, ela ser biodiversa. Então, a agricultura camponesa, ela tem como característica ser policultora. Ela produz, ele trabalha com várias linhas de produção, até por uma questão principalmente uma questão de sobrevivência dele. Então, ele tem leite, tem café, tem arroz, tem milho, tem porco, tem galinha, tem fruta. Então, você chega ali tem um pouquinho de cada coisa, né? Tem, inclusive, um debate intenso dentro da administração rural sobre isso aí. Isso é bom, isso é ruim. Bom, isso é bom por quê? Porque é o que a gente chama de segurança nutricional alimentar, mas mesmo economicamente é uma segurança, né? Se um negócio vai mal, por exemplo, estou lá no sul de Minas, o cara tem café, leite, arroz, milho e tal, o café está com preço ruim, mas o leite segura as pontas. O leite está ruim, mas o milho segura as pontas. Então, ele tem onde se apoiar, se segurar nisso aí. A parte ruim é que ele não se especializa em nada, então ele não vai ser campeão de produtividade em nada. E ele também não vai ter um equipamento especializado naquilo, ele tem que ter um equipamento que é generalista. Então, maximizar o uso dos recursos dele não é uma característica da agricultura familiar, né? Ela individualmente, ela maximiza o coletivo. Aí, quando você olha para a agricultura empresarial, ela tende a ser monocultura, especializada. Ou se é monocultura, ou se quando ela tem duas coisas, mas ela é especializada. Por exemplo, milho e soja no centro-oeste. O cara tira o milho e põe a soja, tira a soja e põe o milho, né? Aí, eventualmente, ele está com milheto lá dentro, né? Mas ele está sempre ali, praticamente uma cultura de cada vez. Raramente existe duas culturas. Mesmo quando são duas culturas, é uma característica especializada. Então, ele é high-tech naquilo, especializado. Mas se acontecer algum problema com aquela cultura, ele afunda. Vai afundar. Então, assim, e aí quando a agricultura familiar tende a ser especializada, ela corre riscos, né? Ela corre risco conforme for o produto dela. Tá? A outra característica que ele considera para a gente observar é o que eu chamo de equanimidade, equidade, que é como que o produto físico total daquele agroecossistema, é distribuído entre os participantes daquele agroecossistema. Então, eu olho para aquela... Vamos pegar ali o caso. A braquiária ou o milho, uma monocultura de milho enceropédica, e a matazinha indo lá para o IA ou para o IF, ali perto da veterinária. Se tiver ali 40 espécies naquele ecossistema, naquele agroecossistema, tem umas espécies maiores, umas espécies menores, mas cada uma pega um pouco, é responsável por um pouco da produção daquela biomassa, daquela energia, e pega um pouco daquela biomassa, daquela energia. Então, aquele total de biomassa, ele tem que ser distribuído entre os vários participantes daquilo. Quando você olha para um plantio de milho, só o milho que pega aquilo. Então, há uma concentração daquilo ali. Então, a tendência é que nos ecossistemas biodiversos há uma distribuição melhor, né, daquela energia e também um acesso mais bem distribuído aos recursos necessários para aquele ecossistema funcionar. Quando eu vou para um ecossistema homogêneo, não biodiverso, uma monocultura, só uma espécie que pega aquilo ali. Bem, quando eu trago para analisar, então, nessa perspectiva, o desenvolvimento rural, eu quero perguntar o seguinte: no desenvolvimento rural, o resultado econômico disso foi distribuído equanimemente ou não? Então, numa determinada região, com um determinado projeto de desenvolvimento implantado, vou pegar aqui uma região que eu trabalhei bastante, que eu estudei bastante, que foi o noroeste de Minas Gerais, uma região que foi de colonização durante o primeiro e o segundo PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Entendia-se que o Cerrado era o vazio demográfico. Fomos lá e ocupamos. Fizeram um convênio com o Japão, com o projeto JICA, e botamos um mundaréu de gente lá. E pegamos áreas e fizemos lá os perímetros irrigados, né? São Desidério na Bahia, Rural Minas 1 e 2 em Minas Gerais e tal, né? Um monte de projetos.
As terras foram distribuídas. Era uma colonização, então quando foi distribuído, o cara foi titulado, tá, Adriano? Não é reforma agrária, o cara já recebeu a terra, foi titulado, então ele já podia vender, comprar e tudo mais. Então cada um recebeu ali um lote mais ou menos de 70 hectares, numa região chamada Brasilândia. 70 hectares. Passado 40 anos, tinha gente com 900 hectares e gente com 4 hectares. Ou seja, se eu pegar por... E como é que eu faço isso aí? Eu vou fazer essa misturação e vou pegar o índice de Gini. Vocês lembram do índice de Gini que eu perguntei lá, né? De 0 a 1. Aí você vai ver que o índice de Gini é altíssimo. Voltou a ser alto. Ou seja, por essa característica, eu vou dizer o seguinte, esse sistema de produção montado não conseguiu garantir uma equidade, tanto no acesso a recursos de produção, quanto nos benefícios do que foi produzido. Houve uma reconcentração de terra. Ou seja, se eu pegar o índice de Gini como indicador de equidade, eu vou ver que a agricultura brasileira é uma catástrofe. E que a modernização aumentou essa catástrofe. Né? A gente viu no primeiro módulo que houve um aumento significativo do índice de Gini após esse modelo, de 1964 para cá. Esse boom da década de 70, da modernização da agricultura brasileira, acentuou a concentração de terra e de renda no Brasil. Vocês lembram lá que eu botei uma tabelinha, falamos isso aí e tudo mais. Ou seja, isso não significa que a tecnologia seja ruim. A forma como a gente foi trabalhar isso, o modelo que a gente foi trabalhar, e também é uma tecnologia que não é adequada nas nossas condições para a unidade de produção familiar, e sim para grandes extensões. E aí a gente chega na última característica, que eu chamo de resiliência, ele chamou de sustentabilidade, que é onde a gente vai juntar todas elas para perguntar o seguinte: e o agroecossistema? Como é que ele responde? Como é que ele responde quando ele sofre uma intempérie, sofre um choque? Por que eu uso o termo resistência? Porque meu orientador de doutorado ensinou a falar assim, tá? Mas ele tem razão, ele falou gente, acabou a pilha, viu, Adriana? Estou dando um branco. Como é que chama o termo, gente? Esqueci. Resiliência. Resiliência. Eu estou aqui preocupado com a Mariana, que chegou da escola, que deu aquele piripaque aquela hora, deitou, dormiu, não acordou. Ai, meu Deus, olha, eu vou te falar, viu? Nesse ponto a gente para e eu fico assim, às vezes eu pegava o ônibus para ir cedo para dar aula lá no CPDA de manhã cedo, segunda-feira, 5 horas da manhã, e aí eu ficava vendo mães no ônibus, coitadas, que saem 5 horas da manhã, estão no ponto do ônibus para ir embora para o centro do Rio de Janeiro para trabalhar, né? Então ela fica 3 horas no ônibus, ou seja, para ela estar no ponto 11 às 5, ela saiu da casa dela às 4 e largou os filhos para trás. E muitas vezes eu pegava o ônibus, eu ia cedo, ficava vendo aquelas mulheres, e quando eu voltava à tarde, eu dava aula, eu voltava à tarde, muitas estavam voltando. Falei, gente, como é que umas mulheres... E assim, óbvio que são mães solos, né? São mães solos. Haja resiliência. Olha, é horrível falar que uma mulher dessa é uma guerreira, na verdade, ela é uma solitária. Eu fico assim, penalizado com a condição dela de ter que segurar todas essas pontas. Porque queira ou não queira, eu estou aqui em casa segurando as pontas, mas eu tenho uma secretária que me ajuda aqui em casa, tem a mãe que na pior das hipóteses, pode socorrer também, né? Eu estou aqui segurando uma opção, eu tenho essa opção, tive essa possibilidade, ou me dava a possibilidade da aula online, ou a psiquiatra me dá licença médica, né? Licença de acompanhamento. E as pessoas que não têm, sabe? Que loucura é? Eu sei que já estou nesse ponto de esquecer as palavras, você viu de manhã cedo, eu falei, agora tá, já não lembro mais não, tá? Aí eu fui falar com a psiquiatra, ela olhou assim para minha cara e falou, ó, esse aqui você vai tomar, ó. Eu brinquei, né? Esse você vai tomar porque senão você não vai aguentar, não. Eu falei, então tá bom. Então tá. Então a resiliência, na verdade, é uma característica dos materiais, então é um conceito roubado da física que a gente usa, né, para dizer o seguinte: esse material é mais ou menos resiliente. Por exemplo, esse material é resiliente, ó, eu dobro ele aqui, ó, por essa flexibilidade que ele tem, ele não quebra até um certo tanto. Se eu continuar forçando, vai quebrar, né? Ele é mais resiliente. Talvez se eu aplicar essa mesma força que eu estou colocando aqui, nesse que é duro, ele vai partir. Ele vai partir. Então,
pela própria flexibilidade que aquele material tem, ele suporta pressões. Então, a gente vê uma árvore, por exemplo, aí com a ventania, dobrando, né? Então, olha só como a natureza bacana, né? Fez com que aquele material se tornasse resiliente, porque ele é flexível, ele consegue dobrar com o vento e não quebra. Aí você tem uma estrutura mais rígida, que bate o vento, cai, né? Por exemplo, em sala de aula, às vezes eu pego um lápis desse, uma caneta, e faço essa pressão e não quebra, pego um giz, eu faço essa mesma pressão, o giz vai quebrar, né? Ou seja, esse material é mais resiliente que o giz, porque posso estar da mesma pressão num e no outro, uma pressão externa, um aguenta a pressão, o outro quebra, tá? A gente tem uma série de considerações a serem feitas para entender se um negócio é mais ou menos resiliente. Por exemplo, a própria flexibilidade, né? É um elemento a ser considerado. Então, a gente buscou essa característica da física para analisar se, nesse conjunto, aquele agroecossistema ele é mais ou menos resiliente, ou seja, se ele consegue resistir mais ou menos a uma determinada intempérie, né? Essa intempérie pode ser uma intempérie climática, uma intempérie física, uma intempérie econômica, intempérie cultural, social, cultural, pode ser diversas aí. Ou seja, mas o que interessa é que num determinado momento acontece um choque, né? Um raiozinho caindo aqui. Então, um sistema que estava seguindo um caminho de produtividade, a produtividade estava crescendo, 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 a rentabilidade, a produtividade que seja, tá? Estava crescendo. Agora acontece um choque, por exemplo, uma seca aí comum no Cerrado, por exemplo. No Cerrado acontece um fenômeno chamado veranico, geralmente entre janeiro e março. Eu já vi veranico durar aí 60 dias, quase 3 meses não, mas 60 dias, quase 70 dias já vi veranico acontecer. Você imagina, você plantou um milho, teu milho está lá plantado, agora o milho cresceu lá no primeiro mês, primeiro para o segundo mês, vem uma seca dessa, pimba. A produtividade do teu milho vai cair, não tenha dúvida. A tendência vai cair. E aí a gente vai analisar a resiliência desse milho. Então, até como na aula de manhã eu lembrei disso, eu até selecionei essa foto, né? Né? Cadê o milho? Sumiu. Ele tá aqui. Eu tô para baixo. Ah, tá aqui o milho. Essa foto aqui eu a fiz mais ou menos em 1994, 95, 96, alguma coisa assim, tá? Ela faz parte até da minha tese de doutorado. É um milho variedade, essa variedade a gente chama de amarelão, uma variedade que foi desenvolvida através do melhoramento genético participativo. Esse trem não é de passar no cabelo, não é de comer, tá? Eu vou até achar uns materiais que existem aí digitalizados sobre melhoramento genético participativo, tem uns livrinhos aí. No outro momento que eu falo sobre isso aí, mas isso envolve uma estratégia de pesquisa, por exemplo, no caso de genética, que não é o geneticista que desenvolve a variedade, ele orienta os agricultores a desenvolver a variedade, né? Em seropédica nós temos duas variedades que foram desenvolvidas assim, que é o Sol do Amanhã e o Eldorado, né? O Sol do Amanhã em homenagem ao assentamento Sol do Amanhã, que fica atrás do mutirão, e o Eldorado em homenagem ao assentamento Eldorado, que fica às margens lá do arco metropolitano, por ali, tá? Essas variedades, Sol do Amanhã e o Eldorado, foram desenvolvidas com a contribuição do geneticista embrapa chamado Altair Machado, né? Altair Machado. Então, quando você tem esse trabalho, as variedades são registradas no nome da comunidade, então elas são de domínio público, né? Alguns agricultores que participaram do processo se tornam guardiões dessas sementes. Então, o amarelão foi desenvolvido no norte de Minas. O Altair contribuiu com o processo, mas foi feito principalmente pelo Centro de Agricultura, CAA,
norte de Minas, né, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, que fica sediado em Montes Claros, né, uma cidade maior, grande, lá no norte de Minas Gerais. É uma variedade que é adaptada para as condições locais, né, para aquele clima do semiárido, uma região que está na transição do Cerrado para a Caatinga. Agora, veja só, ele está plantado junto com 5 variedades de milho, de feijões aqui dentro também. Uma parte delas todas crioulas também, todas desenvolvidas no local. Tá? Então, assim, tem uma estratégia nesse milho aí de segurança nutricional alimentar. Se tudo der ruim e perder o milho, no meio aí tem o feijão catador. A Adriana lembra disso. Vocês não lembram, não, mas teve um tocador de viola famoso, chamado Elomar, e ele canta assim: Futucatuia, pega o cantador, vamos plantar feijão no pó. Né? O catador é o feijão de corda, o feijão calpi, okay? E ele é extremamente resistente à seca. Né? Então, plantar feijão no pó é plantar feijão na fé que vai chover, porque o solo está tão seco que é um pó. Né? Então, aqui ele planta o catador, porque se, vamos dizer assim, na pior hipótese, der tudo errado, o catador ele colhe e vai comer, ele sustenta a família dele. Como é sábio, né? Como o camponês é sábio como estratégia de sobrevivência, como a gente tem que respeitar esse saber deles. Bem, o Futucatu é porque não tem mais nada lá, né, Robson? Tem que Futucatu que sobrou o catador, não sobrou mais nada. Nada. Você conhece o Pedini, o Sérgio Pedini, que foi um dos fundadores da AO? O Pedini não conheço, só de nome, assim, mas Tá, eu. porque o Pedini é meu amigo. Uma vez a gente chegou lá no norte de Minas, né? Foi, acho que a primeira vez que ele foi comigo lá, que ele foi para lá e foi comigo. A gente chegou na casa, num assentamento de reforma agrária, né? Antigo, dos mais antigos que tem, de 1983. Essa área foi desapropriada ainda na época do Figueiredo, para você ter uma ideia. Um negócio tão feio que foi. E que a gente chegou lá, a gente viu exatamente essa cena, né? O pessoal com o dedo, né? Com o pé, ele cavuca, né? Ele faz um buraquinho no chão e jogava a semente, né? E estava uma seca braba, violenta e tal. E eu nunca esqueci isso aí, ele também não. O seu caso, o seu Expedito, foi uma figura emblemática na luta camponesa em Minas. Aí eu parei o carro assim, sabia que estava. Eu levei um monte de comida no carro, porque a gente ia ficar hospedado na casa deles, né? Eu sabia que eles estavam, né, numa situação muito delicada. Então levei arroz, macarrão, um monte de comida, né, seca, porque não tem energia elétrica, não tem, né? E aí o seu Expedito grita assim para a mulher dele: Júlia, pegue 2 ovos, que Robson e mais amigo dele chegaram. Inclusive os ovos eram reservados para as visitas. Eles não estavam comendo os ovos. E eles estavam plantando feijão no pó. Aí o Pedini falou assim: nossa, ilustraram a música de Elomar para mim. Eu falei: não é? Né? Bem, mas essa é uma estratégia desse pessoal e por isso que eles conseguiram, né? A resiliência deles passa por essa estratégia. Então imagina só, aqui, né? Que houve essa seca, mas agora voltou a chover e o catador, né? O feijão catador aqui do pessoal, deu tempo dele recuperar. O feijão não, o milho, o amarelão, deu tempo dele recuperar. Né? Então ele voltou à produtividade dele que estava esperada. A gente vai dizer que esse agroecossistema tem uma sustentabilidade alta. Vamos dizer que essa seca foi tão severa, que ele não conseguiu se recuperar. Ele não morreu todo, não se perdeu o milho, mas ele caiu e se estabilizou a produtividade num nível mais baixo, aqui, tá? Então, caiu até ali, caiu até aqui. Aí, quando começou a chover, ele se salvou nisso aqui. Se ele ia produzir 3 mil quilos de milho por hectare, agora vai produzir 2.500. Salvou aqui. Uma sustentabilidade média, não entrou em colapso. Agora, vamos dizer que não, que a situação foi tão caótica que ele colapsou. Né? Ele colapsou. Né? E não vai colher nada ou quase nada. Uma sustentabilidade baixa. Tá? Esse resultado é dependente não só da variedade de milho, mas de toda a estratégia, por exemplo, que o cara usou. Lá no milho, lá no amarelão lá que eu postei, tem uma cobertura viva colocada em cima. Tem 5
feijões que seguram umidade no solo, por exemplo, né? Para garantir alguma umidade numa situação de perda, né? Eles fazem direto e reto, é um milho agroecológico, orientado pelo CAA, do Norte de Minas, então a quantidade de matéria orgânica incorporada naquele solo é imensa, e aí ela consegue reter umidade, né? É uma estratégia que eles usam para isso, porque vive um local seco, né? Difícil de lidar, ok? Então, assim, a gente vai ter que considerar uma série de coisas. Óbvio que elas não... se a seca se estender por muito tempo, vai perder tudo. Óbvio que vai acontecer isso, não tem mágica que se faça aí dentro. Mas também eu posso analisar isso não só desse aspecto físico, ambiental, mas eu posso analisar também a resiliência do agroecossistema com relação à capacidade dele de enfrentar intempéries econômicas, sociais, né? Eu contei que eu usei isso, na verdade, como base teórica da minha tese de doutorado para trabalhar com indicadores locais de sustentabilidade. Então, a gente trabalhou com os agricultores em pensar em avaliar os processos deles. Tá? Foi isso que eu fiz. E a minha tese era que, né, a minha hipótese da minha tese era que os sistemas agroecológicos tenderiam a ser mais resilientes do que os sistemas convencionais naquelas condições do Cerrado, nas condições dadas para a agricultura familiar, nos assentamentos de reforma agrária do Cerrado. Então, eu peguei áreas de reforma agrária que tinham mais ou menos o mesmo tempo de existência, mais ou menos mesma área, mais ou menos um número de famílias assentadas e que tivessem recebido, em termos mais ou menos, uma quantidade semelhante de recursos públicos para investimento. Então, eu peguei no extremo um assentamento com agricultura tradicional, lá em Unai, muito próximo de Brasília, assessorado pela Emater, com essa concepção de agricultura moderna e tudo mais. E o outro extremo, um assentamento em Riacho dos Machados, que foi esse, que até ambientalmente era pior, porque estava numa área mais seca, da transição Caatinga, mas que tinha um tempo de existência semelhante e tal, mas era assessorado pela Comissão Pastoral da Terra, pelo CAA, Norte de Minas, uma outra concepção. Teve totalmente, desde o parcelamento da terra, teve outra concepção de assentamento de reforma agrária. E que é um assentamento que era testemunha, porque era uma área de conflito, que mais ou menos tinha a mesma época, só que não teve nem assessoramento nem de um lado nem do outro, foi por conta própria, foi na galega, como diria o povo lá, né? Pelo conhecimento deles mesmos. E, impressionantemente, o que estava pior condição era o da agricultura moderna. Ainda mais por quê? Porque eles eram altamente dependentes de insumos externos, do trator, do óleo diesel, da semente de híbrido, do adubo químico e tudo mais. Então, aconteceu, para minha felicidade e para a infelicidade dessas pessoas, que eu gosto muito deles, tenho uma estima muito grande, para minha felicidade e infelicidade deles, aconteceu de ter, por 3 anos seguidos praticamente, um atraso muito grande na liberação de um crédito chamado Procera, hoje é o Pronaf, mas na época era um programa de crédito especial para a reforma agrária. Era um dinheiro que era para sair em junho e julho, para eles plantarem no segundo período, segundo semestre, e essa Fernando Henrique Cardoso, por um monte de situações, esse dinheiro atrasava, sempre saía em novembro, dezembro, né? E aí eles pegavam aquele dinheiro e plantavam, só que aí logo entrava seca. Entrava seca e eles perdiam a safra. Então foram perdendo, foram ficando, não conseguia colher, não conseguia pagar o financiamento, ficava inadimplente no Banco do Brasil, não tinha mais como pegar crédito. E aí, quando você analisava os assentamentos, você via que no agroecológico, a taxa de inadimplência deles, ou seja, quem não tinha conseguido pagar o crédito, não conseguia mais pegar crédito, não chegava a 20%, e no outro já estava por volta de 70% de inadimplência. Inclusive, a gente teve que fazer uma época uma negociação com o Banco do Brasil para liberar, para acertar esses ajustes. Impressionante, né? Grandes latifundiários dão um calote e são anistiados, a agricultura familiar não é anistiado. Né? Em pequenas parcelas que eles pegam, são créditos ínfimos, né? Não era anistiado isso aí. Esse é o Brasil. E aí você vê, então, por exemplo, nesse modelo ali, houve uma crise econômica, houve uma queda na rentabilidade deles, e aí um afundou e o outro conseguiu se recuperar. Né? Então a gente pode ponderar. Poderia também pegar o caso, por exemplo, quando o dólar despencou, lá na época do Lula, que foi a 1,80. Aí o agronegócio quebrou, porque o agronegócio ganha por conta do câmbio. Né? Quanto mais alto está o câmbio, quanto mais alto está o dólar, melhora para o agronegócio, que ele exporta em dólar. Né? Mas paga as dívidas dele em reais.
Então o dólar despencou, 1,80. Bom, o agronegócio quebrou, né? Aí o agronegócio quebrou, mas se não fosse o governo federal entrar para socorrer, tinha quebrado, tinha afundado totalmente, né? Então aí você vê como que a gente consegue analisar a sustentabilidade da agricultura a partir dessas, que a gente chamou de características, propriedades dos agroecossistemas. E não quero dizer que isso sirva para condenar o modelo nosso atual. Isso é para a gente refletir sobre o modelo nosso atual, as potencialidades, os limites deles, e o nosso papel é perguntar, trabalhar, refletir sobre os limites. Como é que a gente vai mitigar esses limites dessa agricultura atual? Tá? Não existe resposta pronta, né? Cada situação é uma e que merece uma reflexão separada sobre elas. Bueno, só sobrou Klaus e Petruska aqui, o resto deve ter corrido para outras aulas que eles têm. Dessa forma, a gente encerra o segundo módulo do nosso curso. Eu vou encaminhar para vocês via internet o mesmo esqueminha de avaliação que eu fiz para o primeiro, né? E no mesmo esqueminha. E a partir da semana que vem, eu vou estar negociando aqui com a Adriana, vou dar uma corridinha ali embaixo que a Mariana aprontou, mas não sei se a Adriana pode. Ainda bem que ela caiu na internet, não caiu no... Pode o quê? Não, para a gente conversar depois aqui um pouco a nossa estratégia. Posso sim. Eu só vou dar um tempinho, eu e a Mariana ali embaixo. Você me chama daí. Tá, a gente conversa, tá? Mas sobrou Klaus e Petruska, a Verônica, né, caiu aí, estava aqui na linha, mas eu vou comunicar lá no grupo que a gente encerra aqui, né, provavelmente, formalmente a gente encerra a minha participação, né? A semana que vem a Adriana vai começar a assumir as duas turmas de extensão, né, das agrárias, essa de vocês e a da manhã, ok? Continuo acompanhando com vocês, eu vou continuar acompanhando, mas é como se fosse aquela corrida de revezamento, né? A Adriana agora vai começar a correr, mas eu vou começar a passar para ela o bastão, né? Para a gente fazer essa troca o mais suave possível, né? Menos impactante para vocês e para mim. E para ela. Professor, boa tarde. Fala. Você tinha falado lá no grupo que você não tinha recebido alguns trabalhos. Você sabe me dizer quais trabalhos você não recebeu? Assim, na verdade, minha dúvida é se você recebeu o meu mesmo, mas... Deixa eu ver, Klaus. Klaus, não, que eu recebi, Klaus. Não, da turma de vocês aí, só uma pessoa que eu não recebi, Alicia Emanuele Isal Nascimento. A Alicia que eu não recebi. Da turma da manhã que tem mais pessoas. Mas de vocês só está faltando a Alicia. Entendi, ok, professor. Obrigado, viu? Boa tarde. Alguém conhece a Alicia? Eu não conheço não, professor. Não, né? Na verdade, pelo meu controle aqui de frequência, na verdade, quando vocês entram aqui dentro, eu consigo, o RNP, ele me dá um relatório de quem entrou, quanto tempo que entrou, quanto tempo falou, se entrou no bate-papo, ele conta tudo para mim. É um cagueta esse negócio aqui. Que os professores da Rural não usaram, mas eu preferi muito mais usar o RNP do que o Google Meet, coisas do tipo. Né? Então, ele me dá um baita cagueta. Então, a Alicia, na verdade, nunca assistiu, até agora, o meu controle de frequência, eu não fiz todas ainda, ela nunca assistiu uma aula minha. Entendeu? Então, acho que ela nem matriculou e não assistiu a aula, não, a Alicia, né? Então, mas, de qualquer maneira, eu estou perguntando. Assim como a Isabela, essa entregou nota, mas essa Isabela Elisandra Rodrigues de Magalhães também nunca assistiu uma aula. Então, depois eu preciso conversar com ela, como é que ela conseguiu fazer um trabalho sem ter nunca assistido uma aula. Né? Petruska, né, que está perguntando se vai passar a ser presencial a partir da semana que vem. Eu ainda vou ainda trocar uma ideia aqui com o professor Robson, mas a gente vai se comunicar pelo WhatsApp. Aí vai depender de eu, na semana que vem, segunda e terça-feira, o que eu vou conseguir correr atrás dessa sala aí, ver o que rola. E aí eu mando mensagem pelo WhatsApp.
para vocês, tá bom? Para a gente combinar se vai ainda ter mais uma aula online ou se vai ser presencial, tá? Fiquem atentos no Já te incluí no grupo lá, tá, Adriana? Isso, eu vi sim, muito obrigada. É. Tem que me botar como administradora também, talvez, daqueles grupos, não sei. Ah, mas aí eu preciso da assessoria dos meus. Eu vou precisar da assessoria técnica aqui dos meus. Deles. Eu não sei fazer esse trem, não. Já fazer um grupo um sufoco, mas eu consigo, a gente consegue. Eu te coloco como administrador. É só me acrescentar lá como administrador. Eu O pessoal vou olhar. Lá é fácil de fazer. Eu não sou muito feliz com esses trem, não, mas eu faço. Eu vou olhar isso aí. Tá? Então é isso. Por hoje a gente encerra o boteco aqui, sexta-feira. Né? Tá bom, né? Conseguimos. Tá bom, parabéns, foi muito boa a sua aula, gostei muito, viu? Aprendi bastante com você. Valeu, professor, boa tarde. Valeu, professores, boa tarde. Tchau, Klaus. Tchau. Então tá. Eu vou encerrar o boteco aqui, tá bom, galera? Tchau. Um abraço. Tchau. Daqui a pouco eu te dou um toque, Adriana. Tá bom, tô por aqui, tô trabalhando no computador aqui. Tá bom. Tchau.